concordo com que nem sempre é possível separar o homem público do homem privado. Como homem público, eu não tenho como responder porque eu não sou da área, mas como homem privado, eu diria homem privado e público, dentro do serviço público, eu não tenho a menor dúvida de que esse dado tem que ser aberto. Menor dúvida. Menor. Agora, o dado sobre os documentos pessoais do proponente, esse não. Mas esse que era o problema. Então, assim, no modelo inicial do SALIC tinha um problema de você realmente enxergar as cópias dos documentos pessoais do proponente. Tipo carteira de motorista, percebe? E aí realmente começou a surgir alguns problemas. E isso é da intimidade, isso não pode estar aberto mesmo. Mas o dado sobre o projeto, sobre a movimentação, o projeto da íntegra, isso não faz nenhum sentido. Eu acho. Mas isso é uma opinião pessoal e a instituição vai ter que lidar com isso. Está integrando com o SNIC. Bom, aí é o seguinte, o que estiver no SNIC estará livre. Você não tem nenhuma dúvida sobre isso. Se estiver no livre, vai estar livre. E assim, a ideia é que a gente crie a API para vocês buscarem o dado. Se a gente não conseguir fazer a API a tempo para vocês fazerem essa busca direto via API, nós vamos pegar o dado, vamos postar um bloco de banco. Daqui, ó, isso aqui é a série histórica 95-2000 de todos os dados que estão compilados dessa forma. Primeira coluna, tal coisa. Segunda coluna, tal coisa. Terceira coluna, tal coisa. Claro que não dá para colocar o projeto da íntegra lá, porque senão vai ficar um negócio monstro nesse arquivo. Porque você tem que fazer isso numa API, para ficar mais simples. Mas nada impede que a gente coloque lá, entende? Os dados todos, e aí, porque senão a coluna, senão o XLS vai ficar monstro, e o XML vai ficar também monstro, não vai ficar uma coisa funcional. Mas pelo menos disponibilizar esses dados. Aí, isso vai depender do lançamento do próprio SNIC, vai depender da ministra, enfim, a gente não pode dizer que vai ser amanhã e depois da manhã, entende? Mas uma vez estando, a ideia é que já suba os dados. Então, assim, todos os proponentes que passaram pelo Ministério vão já estar no SNIC por default. Então, se o cara já passou pelo SNIC, pelo SALIC, então ele já é SNIC por definição. Na categoria produtor cultural. Se ele também, além de produtor cultural, ele é um museu, se ele também é uma biblioteca, se ele também é uma associação, isso aí ele pode reclassificar o dado. Mas eu não entendi o entrave para isso estar no ar um link com esse dump e amanhã. É a ministra? Não é um entrave, é uma questão de timing. Não vamos confundir as coisas. Existe entrave, não existe entrave. Existe a questão de timing. Mas a intenção é, uma vez entrado no ar, isso vai estar disponível, ponto. Assim, desculpa a minha ansiedade, porque assim, a gente ouve esse papo aí há quantos anos que a gente conversa sobre isso? Não, mas assim, do ponto de vista de ter acesso ao dado do projeto na íntegra, isso vocês têm que provocar, na minha opinião. Entendeu? Sim, provocar as instâncias corretas. Talvez subiu o negócio. O dump do nome do projeto, nome do proponente, valor e local. Não, isso está lá no SALICnet, está disponível. sistemas.cultura.gov.br/SALICnet. Isso está disponível, 100% livre. 100% livre. Você vai lá e baixa o arquivo. Entendeu? Isso aí está disponível. Gente, a gente já está com o nosso tempo encerrado aqui. O Diaco achou que ia ser muito uma hora, a gente já passou, dá uma hora. Mas vou passar aqui para o Marcum. Eu acho que se não tiver mais ninguém, é o último. Não, na verdade, para todas essas questões de dado público, isso aí não tem frescura, não tem discussão. Tem uma lei, a Lei de Acesso à Informação, ela foi aprovada. Informação pública é pública e acabou. E os caras têm 20 dias para responder. Você faz o pedido, o Ministério, a Secretaria, o órgão, o IFAM, o IBRAM... Mas a resposta dos caras está aqui. Não, mas a Lei de Acesso à Informação diz que isso não é o suficiente. Tudo bem, o órgão pode descumprir a lei, acontece muito. Mas a lei é clara e diz que o cara tem que te dar essa informação, e se ela estiver disponível digitando, não adianta espernear. Tem que pedir, eles esperneiam, respondem que não adianta, aí você tem que provocar, tem que ir para uma instância superior. Não é fácil porque a cultura é uma cultura de sigilo, mas a gente tem o dispositivo legal para isso, então tem que disparar pedido de acesso à informação mesmo. E acabou. A mesma coisa é para o SAIC, que até onde eu consegui entender do sistema, eu não consigo baixar, eu consigo ver. Então, se eu tiver, eu vou ter que ver projeto por projeto, Ctrl+C, Ctrl+V em todos os projetos de Fortaleza. Um negócio que exporta o relatório com tudo. Uai, microdado não tem. Então, ó, já... vai fazer uma oficina hoje, não, 15 minutos, a gente dá uma parte... É impossível achar. Mas é só para... Só para fazer mais uma propagandinha, o Eduardo fora do museu, antes de encerrar.
Primeiro, enfim, a gente fez uma parceria lá com o Catraca Livre em São Paulo, já abrindo a área colaborativa junto com eles. Então a gente espera uma série de participações aí, tanto em São Paulo, depois a gente vai para o Rio de Janeiro, as pessoas já estão podendo enviar coisas, inclusive aí, ganhando prêmios, né? Acho que isso é uma coisa legal. A gente estava ontem falando do Sneak. Por que a pessoa vai participar? Né? A gente sabe já que na internet não vale a regra, se você construir, eles virão. Eles não virão, eles virão só se tiver alguma coisa legal, se ganhar alguma coisa. Então aí a gente começou a fazer essas coisas. E outra coisa que aconteceu foi sim, várias outras cidades terem nos procurado a partir disso. E aí talvez a gente possa fazer alguma coisa em nível federal, não sei, mas a gente está levando esse projeto para várias capitais. O Marcum está tocando isso em Floripa lá, com um projeto piloto. Fizemos uma parceria, e aí inclusive fora do Brasil, porque aí essas coisas começam a circular, né? O Uruguai, Montevidéu, Buenos Aires, Madrid, a gente com a Universidade Complutense de Madrid, o Miguel Leve do Prado, Barcelona, e a coisa começa, né, a evoluir. Tem várias. É isso, isso aí é bastante simples, assim, é só querer, a gente tem já as regrinhas mais ou menos prontas aí, já sabe como fazer, é só começar. E é isso, obrigado pelo tempo. Legal. Então, como a gente esperava, assim, né, cada apresentação gera discussões que certamente não se encerram no momento aqui se encerra a apresentação. A ideia é que a gente siga conversando sobre esses temas. O consórcio de mapeamento cultural já me parece um tema que está sendo, né, mencionado várias vezes. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que ter atenção e vamos retomar esse assunto aí mais para frente. Agora nós vamos ter uma apresentação aqui, deixando até claro um pouco da estrutura do nosso evento. Nós tivemos essas duas apresentações, são apresentações de iniciativas selecionadas pelo edital, né? E a nossa ideia com o evento foi entremear essas apresentações das iniciativas selecionadas com algumas iniciativas convidadas pelo Ministério, que de alguma forma estão se relacionando com os projetos do SNIC ou de mapeamento cultural. Então agora aqui a gente vai realizar uma dessas apresentações, iniciativas convidadas, é o pessoal do Instituto Lidas, né, e o projeto Cultura Educa. Está com a presença da Carla Dose aqui, a coordenadora da área de Educação e Cultura do Ministério da Secretaria de Políticas Culturais. E acredito que vai ser uma oportunidade interessante, sempre nessa ideia de estar casando as iniciativas públicas, nesse sentido das cartografias, e as iniciativas que surgem da sociedade, ou seja, buscando trazer essa conversa. Gostaria de fazer também um comentário que a estrutura do edital que a gente montou foi exatamente trazer, sempre das iniciativas, a pessoa de articulação, ou seja, da concepção da ideia do projeto, mas sempre também trazendo a pessoa técnica, ou seja, trazendo a visão, tanto a visão política como a visão técnica. Isso a gente acha importante trabalhar essas duas camadas de uma forma integrada, né? Então, bom, eu vou apresentar a Inaí aqui, que eu conheço muito bem, já tive várias conversas no Ministério, e eu vou passar o microfone aqui, ela apresenta a equipe aqui. Bem, Inaí, já teve a oportunidade de iniciar o diálogo. A gente faz parte aí do Instituto Lidas, que já tem um largo histórico na área de geotecnologias e mapeamentos, todos voltados à aplicação de políticas públicas ou subsídio de movimentos sociais. E estou aqui com o pessoal hoje para me ajudar nessa empreitada de apresentar aqui a proposta. Então eles se apresentam e a gente volta. Olá pessoal, eu sou o Cristiano Anderson, eu trabalho já há um tempo com a comunidade de software livre e tudo, eu sou desenvolvedor web já de longa data. E a gente vai falar um pouco do que foi usado para desenvolver o projeto, né? A gente usou tudo tecnologias livres, mapas, tudo. Acho que a Inaí vai explicar melhor o projeto, né? Mais uma introdução mesmo. Bom, eu sou o Ari, faço parte também da diretoria do Lidas, né?
Faço parte da associação aí, que a gente vai falar um pouco também da experiência da Casa dos Meninos, enfim. Eu acho que é um pouco disso. Cristiano, você coloca aqui no seu. Bem, então, eu vou ficar um pouco de perto também. Bem, o Lidas, a gente está desde janeiro desse ano numa parceria com a Secretaria de Políticas Culturais, especificamente com a Coordenação de Educação e Comunicação, a diretoria, né, como o Murilo citou, da Carla, voltada para a educação, e a gente está dentro de um guarda-chuva do termo de cooperação técnico entre MINC e MEC estabelecido no final do ano passado, né? Um termo de cooperação que, enfim, depois a gente pode até, se a Carla quiser falar alguma coisa a respeito. Mas a ideia foi, o nosso desafio colocado aqui, era construir um mapeamento das iniciativas de cultura e educação, né? Conseguir identificar aí no território brasileiro o conjunto de atividades que trabalham a interface cultura e educação, né? Pensando a escola como esse meio de produção e acesso à cultura brasileira, né? Bem, vamos começar aqui. A gente está nesse momento justamente apresentando o nosso piloto do processo desse trabalho, nesse 1 ano de trabalho, né? O Cultura Educa, como foi batizado aí o nosso portal, ele vem justamente para ser o espaço desse mapeamento e dessa troca e desse espaço que a gente está chamando de uma rede de cultura e educação, né? A ideia, a gente está trabalhando em parceria também com uma outra entidade do Rio de Janeiro, a Casa da Arte do Educar, e a gente passou ao longo desse ano pensando na construção dessa rede de cultura e educação, em conjunto com as outras ações da diretoria, para o mapeamento dessas ações. Então, eu queria falar um pouco sobre o que está por trás dos conceitos que o Lidas e os princípios que o Lidas traz na proposta de mapeamento dele. Então, vamos ver se a gente cai na internet. Não sei se vocês estão com problema. Qual é o nosso desafio aí que está colocado? Dentro da parceria MINC-MEC, estrategicamente foi pensado um trabalho com as escolas do programa Mais Educação, que são as escolas de atividade que trabalham atividade integral, né, de ensino integral, né? Então, o nosso desafio aqui é construir um mapeamento de 15 mil escolas do programa Mais Educação e mapear o seu entorno, as iniciativas, os equipamentos culturais que possam agregar ao processo pedagógico dessas escolas nesse processo do ensino integral, né? Então, o nosso primeiro desafio aí foi justamente identificar essas escolas e pensar o que seria esse mapeamento, né? Esse entorno da escola, a gente está chamando ele de território educativo. Eu acho que antes mesmo da apresentação, eu gostaria de colocar aqui do portal, eu gostaria de colocar aqui, você migra para cá? Ontem, no meu questionamento do SNCC, etc., e das questões que a gente estava debatendo, a gente conversou, eu coloquei um pouquinho a questão do porquê mapear, né? E que o Lidas tem esse histórico da busca pelo mapeamento, mas o porquê que a gente está, afinal, indo atrás disso e quais são os princípios do nosso mapeamento. Então, a gente tem duas questões que a gente descobriu no processo aí ao longo do tempo, que foi a questão da escala e o que a gente está chamando de base censitária, né? Para o trabalho com
o cidadão comum, com a lógica da vivência, a gente tem que se aproximar e pensar em informações no que a gente está chamando de território de vivência, né? Ou seja, uma coisa é você falar que São Paulo tem 5% de analfabeto, outra coisa é você dizer, ali no seu espaço, quantas pessoas moram que não são alfabetizadas? Né? Ali no entorno da escola, quantas pessoas são essas? Então, o nosso desafio foi encontrar uma escala de trabalho que fosse próxima dessa área de vivência, né? Mas, ao mesmo tempo, nessa questão da área de vivência, você pensa, como é que essas informações vão dialogar com um conjunto das demais informações da esfera pública, né? E aí a gente tem, no histórico do Instituto Lidas, trabalhado com uma discussão de base censitária. O que é isso? É buscar, o setor censitário é a unidade mínima que o IBGE usa para fazer seu mapeamento do censo demográfico, e com esse setor, essa unidade mínima, ela contém um conjunto de informações, né, um conjunto de variáveis de dados que são utilizadas aí para o embasamento de todas as políticas públicas ao longo do período de 10 anos que a gente vai decorrer entre um censo demográfico e outro, né? Então, informações como a quantidade de moradores, renda, escolaridade, etc., essa informação tem ali no setor censitário a sua área inalienável. Porque se você corta um setor censitário, você não consegue identificar onde essa informação. Então, o desafio que o Lidas vem buscando é como é que a gente agrega base censitária ao território de vivência para que as informações que são produzidas e que a população tem no seu próprio território possam dialogar com um conjunto de outras informações. Então, a base censitária é o nosso link entre as possibilidades de cruzamentos de informações. E eu acho que isso aqui pode ser muito interessante para esse diálogo que a gente já iniciou aqui, né? Como que é que todas essas informações que estão sendo produzidas nessa diversidade de mapeamentos, elas podem ser cruzadas, e qual a unidade mínima de território que a gente está falando entre todos esses mapeamentos que a gente tem conversado aqui, né? Então, o que a gente está? O território educativo é justamente um conjunto, aí vocês podem ver ali, um conjunto de setores censitários no entorno dessa escola do Mais Educação. Então, você pode colocar ali no... Ele vai colocar o método que a gente utilizou para pensar como que a gente vai levantar. Então, esse aí é o portal Cultura Educa. Ele está sendo nosso protótipo. Por enquanto, ele é apenas uma interface em WordPress. E tem aqui a nossa metodologia de uso desse mapeamento. Então, é a identificação, a geocodificação da escola, a delimitação de um raio em torno dela e a agregação dos setores censitários que estão dentro desse raio, né? Com isso, a gente consegue captar um conjunto de informações no entorno dessa escola para, daí, levantar o conjunto de informações e equipamentos que estão nesse entorno, né? Quantos museus estão no entorno da escola? Quantos pontos de cultura? Quantas bibliotecas? Quantas iniciativas tem ali, né? Então, exato, obrigada. Então, ali vocês podem ver, pode subir um pouco, é esse método que a gente está utilizando, né? A escola no centro, o raio, os setores censitários que caem. Vocês veem que ele não é um círculo, né? Certinho, ele fica com essa rebarba aí, e a partir daí a gente vai imputar um conjunto de informações nessa área, né? Então, com que bases de dados a gente está trabalhando? E aí é interessante para o diálogo aqui que levantou. Por exemplo, né? Todas as bibliotecas nacionais públicas, museus, teatros, pontos de cultura, cinemas, equipamentos de saúde, CRAS, CREAS, telecentros, áreas quilombolas, tem uma série de outras informações que a gente está trabalhando ali. Então, essas informações, elas foram... A gente está numa etapa do projeto que a gente já reuniu todas essas informações,
Tá? E isso foi adquirido num formato que é um formato que a gente vem questionando. É o formato que ainda não é o Open Data dos nossos sonhos. Isso aqui foi conseguido via ofício, pela parceria que a gente está, por sermos parceiros do Ministério. Né? Então, a gente entrou com os órgãos, em contato com os órgãos responsáveis e adquiriu esses dados. Nenhum desses foi coletado via microdados disponíveis. Tá? Então, isso é muito importante, que dizer que a gente está trabalhando num formato que é um formato que a gente está, inclusive, brigando para que seja outro. Tá? Então, a ideia é que, futuramente, e a gente já tem iniciado diálogos sobre isso, é uma questão de times mesmo, essas informações todas sejam plugadas nos sistemas onde elas estão disponíveis. Tá? Então, a ideia é, da onde vai vir as informações de museus? Do SNCC. Da onde vai vir as informações do teatro? Do SNCC. Da onde vai vir as informações de outros sistemas, né? Então, com exceção das nossas bases primárias, que são o Censo INEP e o Censo IBGE demográfico, que os microdados estão disponíveis, todas essas bases elas foram conseguidas num formato convênio, parceria, ofício, entrega de CD e e-mail. Tá? Ou seja, eu queria marcar isso aqui para dizer que isso a gente tem combatido, tá? Embora fosse o modo possível de existir nesse momento. Todas essas informações, e aí eu... Mas a partir do momento que vocês recebem por CD, vocês podem disponibilizar? Podemos. Informação pública. E a gente vai disponibilizar geocodificado. Ou seja, todos vocês, a ideia aqui é que, nesse momento, ela vem daqui, tá? A gente já geocodificou esse conjunto de informações. O nosso piloto é de Recife, então se vocês forem lá, você pode mostrar na aba o que a gente já pôs disponível. Não, pode ser na geral mesmo. Pode pôr isso. Então tá aí, ó. Bibliotecas. Você pode colocar 2 bibliotecas públicas municipais em Recife. Museus, CRAS, teatros, CREAS, que são os equipamentos de assistência, telecentros, pontos de cultura e os equipamentos de saúde. Então, tudo isso aí, né, no município de Recife. Todas as informações, elas foram feitas no método receber essas informações, geocodificar e criar e disponibilizá-las. Né? O que de tecnologia a gente está... Eu vou entrar na questão das tecnologias, mas antes eu vou mostrar o conceito para vocês. Então vamos clicar em uma escola, né? Clicando na escola, ela vai abrir justamente o que a gente está chamando desse território educativo, né? Esse entorno da escola. Né? Então, essa área aí, se você for ver, quais são as informações que a gente tem nessa área? A gente tem uma ficha da escola, então isso é muito interessante também, porque o jeito que tudo isso foi construído com microdados do Censo INEP. Então, essa escola, por exemplo, tem acesso à internet banda larga? E quantos computadores esses alunos têm acesso? Então, por exemplo, ali, essa escola tem, né? Tem disciplina de artes? Ok, tem. Mas tem professor formado em artes? Não tem. Então isso, pensando inclusive nas metas do Plano Nacional, que tem lá a questão dos professores formados, aumentar o número de professores formados em artes, essa é uma contribuição de enxergar isso no Brasil inteiro. Tá? E aí, por exemplo, as notas do IDEB, dessa escola, né? As atividades do programa Mais Educação que elas estão inseridas. Então, essa escola está trabalhando com hip hop, futebol, ciências e letramento, jornal escolar. E o perfil desse território. Você pode colocar para mim? Então, nesse momento, a gente ainda não está na etapa da inserção de dados. A gente está na etapa de disponibilização de dados. Qual é a questão? Que aqui, nessa área, toda a comunidade escolar vai poder
esses são os dados ditos oficiais. Onde estão os dados não oficiais desse território? Isso não existe em nenhum lugar. Ninguém sabe onde está o sarau do Zezinho, a quadra de esportes, onde tem o batuque que reúne, o tibone, enfim. Essas informações, elas só podem surgir, ganhar vida, pelos próprios moradores da região, pelos próprios alunos do entorno da escola. Então, o quesito colaborativo aqui é a inserção dessas informações por parte da comunidade escolar. Mas qual o X da questão? É como isso dialoga com os dados oficiais, né? E eu acho que aqui é uma contribuição interessante de uma questão para a gente pensar. Ok, aqui tem uma escola, aqui tem um ponto de cultura, mas quantas pessoas moram aqui? Né? E qual a política pública que está sendo executada nesse lugar? Então, a gente precisa achar uma unidade de troca da informação. E por isso a gente traz a questão da base censitária para a gente dialogar com isso. Então, assim, o território não é só um lugar onde você põe pontinhos, é assim, quantas pessoas moram ali, o que elas estão fazendo, enfim. Então, esse diálogo a gente considera muito importante. Então, por exemplo, nessa área, no perfil, a gente tem 3.000 domicílios, 9.000 moradores, tantos são alfabetizados, portanto, tantos são analfabetos, né? Quantas pessoas na faixa de idade estão ali, né? E qual o rendimento médio? E isso aí vai aumentar, a gente está no processo de criar um painel de indicadores, né? E aí vou demonstrar ali, por exemplo, uma ligação entre, né, nos equipamentos de saúde. Então, por exemplo, onde é que está essa unidade de saúde? Quais as informações dessa unidade de saúde? Se clicar ali, ele vai diretamente para a ficha do DataSUS para saber qual a realidade dessa unidade de saúde, né? E a ideia é que isso seja feito com os diversos sistemas possíveis. Isso aqui é só um link, isso aqui é só um hiperlink. Mas eu poderia abrir via web service todas as praças do PAC, uma série de informações que não são estrito senso de cultura, mas que são importantes para a gente pensar a realidade cultural. Então, a saúde não é equipamento de cultura, né? Mas ele tem um papel importantíssimo naquela realidade daquela região, né? Cultura em seu sentido amplo, né? Por isso, trabalhar, inclusive porque o Mais Educação, que é o programa, trabalha com... A ideia é trabalhar a saúde na escola, enfim. Então, hoje, o que a gente está colocando aqui na rua é isso. É um início de uma proposta de trazer os dados oficiais e uma entrada para os dados ditos não oficiais, os dados da vivência, os dados da realidade desse entorno escolar, né? Como que a gente, em termos de tecnologia, conseguiu colocar no